Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro e nós estamos na quarta aula da disciplina Seitas e Heresias. Vocês viram alguns conceitos comigo anteriormente e também na aula passada nós estávamos falando acerca do conceito de heresia, desde a sua ideia original do texto bíblico até a ideia que foi construída dentro da igreja, né? Então, que nós podemos chamar essa construção de termo teológico, né? Que é o que foi construído pela igreja. Não é algo contra a Bíblia, mas é uma interpretação, né? Que a igreja deu algumas palavras bíblicas, até ampliando para alguns conceitos que são utilizados dentro da igreja. Mas na aula passada nós terminamos falando acerca de unicismo. Eu falei com vocês que eu queria falar um pouco mais sobre o unicismo, porque é uma das chamadas heresias, vocês entendem agora quando eu estou falando heresia no sentido negativo, né? Uma das heresias que hoje tem renascido dentro da ideia da igreja, que é contra Cristo. O unicismo, na verdade, é aquela ideia de que Deus e Jesus não são duas pessoas, assim como o Espírito Santo, ou seja, é uma ideia contra a doutrina da Trindade, que foi aceita pela igreja já no início da igreja, foi assim firmada lá para os anos 400, né, no início da igreja católica, né, quando foi feito o credo de Nicéia, né, e aí nós vimos a ideia da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, mas três pessoas em um. Não são dois, três deuses, é um só. Só que no início da igreja, começou-se a ter a ideia de que Jesus Cristo e Deus Pai era a mesma pessoa, né? Então, nasceu a ideia do unicismo. E o unicismo hoje já está dentro dos nossos dias se fortalecendo, né? Nós temos, por exemplo, algumas igrejas até chamadas pentecostais unicistas, como a Igreja Apostólica em Cristo Jesus, a Pentecostal Unida, a Igreja Fé Apostólica Evangélica Cristo Vive, né, de Miguel Ângelo, né, que são grupos, como lá no Brasil a Voz da Verdade, a Pentecostal Unida do Brasil, o Tabernáculo da Fé, a Igreja de Deus do Sétimo Dia, são todos unicistas, né? Então, que vão contra o credo de Nicéia, contra o credo da Trindade, né? Então, isso que seria o unicismo. Eu não vou entrar nos argumentos unicistas, mas você vai ver no fascículo esse material, e aí você vai poder fazer a sua análise. Se você tiver alguma dúvida, não só dessas doutrinas, mas de todas as outras doutrinas históricas que eu citei na aula passada, você vai poder falar com o seu pastor, né? Ou pastora, a pessoa que estiver à frente da sua igreja, para tirar qualquer dúvida que você tenha acerca desses que são considerados pela teologia cristã como heresias históricas. E nós podemos ver que hoje há muitas opiniões também, muitas novas, vamos chamar assim, heresias que nasceram, mas hoje, dentro dessa realidade que a igreja vive, nós nunca vivemos, nunca, na história da igreja, nunca, um tempo em que tantas opiniões conviviam com um certo relacionamento de respeito. Isso nunca houve na igreja. Sempre houve uma relação muito de briga, de contenda, de divisão muito forte entre as denominações, mas nos dias atuais há um pensamento diferente, né? E tem permitido pelo menos uma convivência pacífica, até porque a própria lei hoje nos países não permite, né, que mate aquele que é contra você, como acontecia no tempo da Igreja Católica Apostólica Romana na Idade Média, né? Então, graças a Deus, isso acabou. Mas tem algumas discussões mais atuais que eu gostaria de chamar a atenção, que são, por exemplo, três: o fundamentalismo extremo, o liberalismo
e o ecumenismo. Esses três eu vou falar rapidamente, só para você analisar. É claro, tudo que eu estou a falar aqui, você pode concordar, você pode discordar. Eu estou chamando a atenção a uma discussão acadêmica, né? Então, tem livros que falam sobre isso, opiniões que tem para um lado, opiniões para o outro. Mas é claro, alguém pode perguntar, professor, mas qual que é a opinião certa? Bom, a opinião certa, com certeza, quem tem é Deus. Não sou eu nem você, é Deus. Deus é que tem a opinião, não. Deus é que tem a verdade. Agora, nós temos juízes dentro da igreja. Quem são os juízes? Os nossos pastores. Aqui nós devemos submissão e respeito. Eles podem errar? Podem. Ah, mas o pastor pode errar? Pode. Mas como? Ele é humano. Você acha que, ou você vai adotar agora a doutrina do papismo, né? Como o Papa, é inerrante. Só existe uma pessoa que não erra, é Deus. Todos os outros erram. Deus é o único que não erra. Agora, os nossos líderes que Deus coloca na igreja, eles são juízes. E os juízes erram. Nós sabemos disso, é só olhar no mundo. Mas alguém tem que ter uma palavra final. Então, se não é uma palavra que vai contra, assim, que nos leva a pecar, se é só uma opinião, então nós temos que nos submeter aos nossos líderes, com opiniões às vezes diferentes até da nossa, desde que isso não venha nos afastar de Deus e nos fazer pecar. Mas ele pode errar? Pode errar, mas a Bíblia nos fala sobre nós estarmos em submissão às nossas autoridades estabelecidas por Deus. Mas vamos seguir em frente. Fundamentalismo. Esse foi uma corrente que nasceu basicamente de cunho político, mas que tinha uma fundamentação religiosa nos Estados Unidos. Era a ideia que hoje é chamada de conservadores, né? Nos Estados Unidos tem os conservadores, são aqueles que seguem a religião cristã e querem seguir de uma forma mais fundamentalista. Isso foi ampliando e começou então a ser chamado fundamentalismo extremista, grupos que tinham opinião assim, só nós temos a verdade e tem que se seguir a letra da lei. Se você for nos Estados Unidos hoje, você vai ver inclusive igrejas, e não só nos Estados Unidos, hoje no mundo inteiro, né? Igrejas são fundamentalistas. Aí você tem que pensar bem, porque essas igrejas muitas vezes elas são tão fundamentalistas que elas começam a colocar que tudo é errado e que não pode fazer nada. E elas entram muito em usos e costumes. Mas esse é um ponto que é chamado hoje de legalismo cristão. Fica aí então para você esse primeiro aspecto atual que deve ser muito analisado, né? Conforme a conceituação, você vai encontrar fundamentalismo a estrita adesão de um grupo específico de doutrina teológica, tipicamente em reação à teologia do modernismo, né? Então, em teoria, o fundamentalista vai contra o que hoje é chamado de liberalismo. Então, é como se houvesse duas linhas dentro da igreja. O fundamentalista, que é aquele da linha mais conservadora, e o liberalista, que é aquele liberal. Nós diríamos que esses dois extremos são perigosos, né? Ser demais na lei da conservação, sem estar pronto para mudanças, ou alterações, ou renovações, ou reformas, né? Ou reavivamentos, e aquele que está, por outro lado, liberal, que não aceita aquilo que foi estabelecido por Deus, né? Que quer ser livre, fazer o que quiser. Isso é perigoso, né? A teoria liberal, ela é uma teoria que inclusive chega a ter teólogos liberais que pensam que a Bíblia não é a palavra de Deus, que até pensa que Jesus era um homem como qualquer outro homem, né? E aí começa a entrar em aspectos, porque quer ser muito científico, né? A Bíblia tem que ser provada conforme a ciência. Mas quem disse que a ciência é a verdade? A ciência não é a verdade. Ô professor, você está falando absurdo, a ciência não é verdade? Não, ela não é verdade.
A verdade é a Bíblia. A Bíblia é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A ciência é humana. Preste atenção. A ciência é uma interpretação humana da observação que o homem tem da natureza. O homem observa a natureza e cria teorias, que ele chama de ciência. Mas o homem erra. Veja Einstein, que trouxe a teoria da relatividade e quebrou praticamente muitos dos conceitos físicos, da física e até um pouco da química. Por quê? Porque eles falavam, não tem relatividade, e Einstein disse que tinha. E hoje todo mundo aceita. Então veja, a ciência é opinião humana. Quem sabe a verdade é Deus. Provavelmente nós vamos chegar no céu, Deus vai chamar todos os grandes cientistas, colocar lá na cadeira e falar, agora eu vou ensinar o que é a verdade. Vocês não sabiam nada. Vocês eram só crianças olhando assim, o pé de vocês não sabiam nada. Porque a verdade pertence ao Criador, Deus, e nunca a ciência será a verdade. Ela estuda a verdade e ela nos traz conceitos verdadeiros, ou pelo menos que nós consideramos que pode ser a verdade. Quando a ciência fala algo que é contra a Bíblia, ela não descobriu a verdade. Porque uma coisa nós temos, fé. E a fé, ela está acima até da razão lógica, pelo menos lógica nossa. Quer dizer, a nossa compreensão de lógica, a nossa lógica, porque a nossa lógica está dentro da nossa cosmovisão. Mas deixa eu sair, porque agora eu fiquei filosófico demais, né? Vamos seguir em frente aí dentro da ideia da construção desses termos, né? Então nós temos a ideia do fundamentalismo, do liberalismo, e nós temos uma outra tese que é o ecumenismo. Mas errado o ecumenismo, há duas visões no ecumenismo: o ecumenismo geral e o ecumenismo evangélico. O geral é aquele em que é a união de todas as religiões. Nós não aceitamos isso, pelo menos a maioria de nós evangélicos pentecostais, né? Estar unido a outras religiões só como amigos, mas não para louvar a Deus, para fazer um culto, não. Isso é um ecumenismo, que inclusive a Igreja Católica segue, né? O grande ecumenismo, né? Que segue inclusive a questão das igrejas mundiais. Mas nós temos o ecumenismo evangélico, que é a unidade daqueles que seguem o credo de Niceia, que são cristãos, aqueles que seguem após a reforma protestante, né? Então, esse ecumenismo evangélico, nós aceitamos, é aquilo que nós chamamos de ser interdenominacional, né? Na Logos nós chamamos de ser fraternos. Então, existe uma ideia ecumênica, que às vezes nem era bom chamar de ecumenismo, porque assumiu um sentido muito negativo, né? Que está dentro da igreja. Mas existe esse outro conceito, que é esse conceito mais negativo, né? Que pode ser até recusado, né? Creio eu, né? Porque não dá para a gente, por exemplo, ter um culto e chamar os feiticeiros. Você vai chamar um feiticeiro para dentro do seu culto e vai dar o seu púlpito para um feiticeiro, né? Ou para alguém que não é cristão, para um muçulmano, né? Então, isso é estranho, isso aí não nos parece ser algo correto, né? Que seria esse grande ecumenismo. Nós temos outros assuntos que poderíamos abordar, não vamos, como a teologia da missão integral, que aqui na África é chamada missão holística, a teologia da fé, né? Que nasceu inclusive todo o movimento neopentecostal, a teologia da batalha espiritual, a teologia da cura interior, aquilo que hoje em dia tem chamado de teologia do coaching. Mas essas são discussões, não significa que sejam heresias, não estou falando isso, são discussões para verificar essas novas tendências teológicas que têm aparecido dentro da igreja. Mas eu vou deixar isso, é um assunto, como vocês viram, muito amplo, né? Mas agora, ainda dentro dessa aula, que é a aula 4, nós vamos falar rapidamente, eu vou mostrar aí na tela para vocês, as maiores religiões do mundo, e também vamos falar de religiões em Angola. Você vai ver aí uma lista de 10, que são as 10 maiores religiões do mundo. Eu vou citar elas, está aí: cristianismo,
que é a maior religião hoje do mundo, né? Tem mais de 2 bilhões de seguidores de Cristo, e não significa que todos os seguidores de Cristo são realmente cristãos, né? Às vezes a pessoa, você chega num país, por exemplo, católico, está lá, 90% dos católicos, até mais do que isso, né? São católicos, então são cristãos. E aí você vai ver a vida deles, você vê que eles não são cristãos, eles não nasceram de novo, né? Então, desses 2 bilhões de habitantes da Terra que se dizem cristãos, quantos realmente são? Quem nasceu de novo de verdade? Quem entende quem é Jesus? Quem segue os ensinamentos de Cristo? Nós não sabemos, né? Mas deve ser um número bem grande, até porque Cristo diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas além do cristianismo, a segunda grande religião do mundo é o islamismo, e aqui nós não estamos agora a tratar acerca de heresias, mas estamos a tratar de religiões, né? Então, nós temos o islamismo, que hoje tem 1 bilhão e 700, está quase chegando ao número de cristãos. Houve um crescimento absurdo, né? Dobrou, na verdade, mais que dobrou, em 100 anos, o número de muçulmanos na Terra, né? Principalmente porque eles entraram dentro da Europa, como vocês já conhecem um pouco da história aí atual. A terceira grande religião, e ela não é missionária, né? Porque quando a gente diz uma religião missionária, é uma religião que faz prosélitos, ou que vai pregando, né? E para que as pessoas se convertam. Isso é o caso do cristianismo, isso é o caso do islamismo, mas não da terceira maior religião do mundo, que é o hinduísmo. Aí nós temos o espiritismo, que é a quarta maior religião do mundo. Ela envolve todas as religiões feiticeiras, bruxaria, tudo isso. Então, o hinduísmo, ele não é missionário, ou seja, ele não faz um trabalho que a gente diria evangelístico, né, no nosso termo cristão. Ele não prega para que as pessoas se convertam, né? Ele é mais hereditário, ou quem quer vai e adota. Então é o hinduísmo, né? Agora, nós temos a quarta religião, que é muito missionária, assim como o islamismo e o cristianismo, que é chamado de espiritismo. Agora, o espiritismo, na verdade, é um conjunto de religiões que se uniu num grupo que chama espiritismo, mas na verdade é tudo que é bruxaria, feitiçaria, e os espiritismos assim mais como Allan Kardec, tanto de mesa alta, mesa baixa, seja o que for. Então tudo isso é chamado de espiritismo. É a quarta religião do mundo, e eles pregam muito, eles tentam convencer pessoas de seguir a ideia deles, né? Alguns até, é claro, muitos do espiritismo adota conceitos cristãos, mas não são cristãos, né? Porque o seguidor de Jesus, ele é diferente. A quinta maior religião do mundo é o budismo, que também não é uma religião que prega, né? Depois vem 2 religiões que são divisões, na verdade, do islamismo, né? Que é o sikhismo e o jainismo, a sexta e a sétima religião, as maiores do mundo, ou seja, religiões que têm mais pessoas, tá? Depois tem o taoísmo, que é chinês, que é muito grande o número de pessoas, e o confucionismo também, que é chinês, né? O hinduísmo já é algo da Índia, né? Mas é um número de pessoas grande que seguem essas religiões, por isso que elas se tornam grandes religiões. E a última não é uma religião grande, mas que tem um grupo muito grande, que é o judaísmo, né? Que são judeus, mas nem todo judeu é da religião judaica. Tem até judeu que é ateu, né? Então você não pode falar que todo judeu ou todo mundo que mora em Israel é da religião judaica. Essa não é uma realidade. Mas a maioria dos judeus no mundo, né, mesmo os que não moram em Israel, eles são da religião judaica, né? Então por isso que torna um número muito grande
os seguidores do judaísmo. Então nós temos essas 10 grandes religiões. Nós não vamos estudar essas 10 religiões, tá certo? A gente só está citando elas para que você conheça, mas só para você ter uma noção de números, né? Tá aí. Cristianismo 2,2 bilhões, islamismo 1,6 bilhão de pessoas, o hinduísmo 1 bilhão de pessoas, o budismo 900 milhões de pessoas. Aí nós colocamos também as religiões étnicas, 600 milhões, né? Que aí nós entramos também a ideia do espiritismo. As religiões populares da China, né? Nós vamos incluir então o taoísmo, o budismo e o confucionismo, 500 milhões de pessoas. O shintoísmo no Japão tem 65 milhões de pessoas. O sikhismo tem 28 milhões de pessoas. O espiritismo, já numa ideia geral, tem 15 milhões de pessoas. E o judaísmo, 14 milhões de pessoas. Então é mais uma lista interessante, o número de pessoas. Aí a gente pergunta, e essas pessoas? Quem é que vai falar de Jesus para elas? Nós estamos cheios de chineses aqui em Angola. Eles vão para o inferno? Nós não temos absolutamente nada a ver com eles. Porque eu tenho andado em Angola, em várias igrejas, e eu não vejo chinês. Porque eles não querem Deus? Ou será que é porque nós não pregamos? Veja, nós temos que pregar para os chineses. Nós temos que pregar para aqueles que são portugueses, ou os filhos de portugueses que são angolanos. Nós temos que pregar para eles, né? Nós temos que pregar para os estrangeiros que estão aqui em Angola. Nós temos que pregar para todo mundo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Agora, alguém dentro de Angola vai ter que estudar hinduísmo, budismo, taoísmo, confucionismo, porque está cheio de chinês que precisa de ser salvo. Mas é só por causa desse motivo, é claro. Não vou ficar estudando opiniões e religiões só porque eu gosto, que eu quero saber. Não, é com objetivo, né? Mas esse é outro assunto, apesar de estar dentro do assunto, né? E há outras religiões, é claro, muitas religiões do mundo, inclusive as igrejas, as religiões antigas, inclusive aqui da África, né? Que podem ser estudadas sempre com o objetivo de alcançar o perdido. Eu posso citar, por exemplo, a ideia do ancestralismo, que é muito forte aqui em Angola, que já entrando dentro da questão Angola. O ancestralismo é uma corrente religiosa forte na África toda, né? Que é a ideia do ancestral, como se o ancestral ainda, o morto, ancestral morto, ainda tivesse condições de atuar no ambiente dos vivos. Isso é feitiçaria, isso é bruxaria, né? Ou, um termo mais atual, espiritismo. A pessoa procura médiums, ou procura quimbanguistas ou feiticeiros, para poder pedir a força do ancestral. Isso é necromancia, é a busca dos mortos, né? Então o ancestralismo é a fé que os ancestrais mortos têm o poder de influenciar os vivos, né? Então isso, como eu disse, é necromancia. Outro aspecto interessante a ser analisado é os ateus, um fenômeno moderno que ainda tem fôlego nos dias atuais, né? Agora, nós temos também, hoje, dentro de tendências religiosas, apesar de que pode parecer que não é religião, mas é o ateísmo, né? Que é a ideia de que não existe Deus. A maioria dos ateus não são ateus, eles só são contra a religião, né? Porque ateu mesmo é aquele que realmente não acredita que existe Deus. Mas muitos se dizem ateus, mas não são ateus nada. Às vezes são agnósticos, são gnósticos, né? Eles têm outros conceitos, mas eles rejeitam às vezes a ideia de Deus da religião cristã, né? Mas é apenas uma ideia. Mas o fato é que é um fenômeno moderno, né? Antigamente, nos grupos humanos passados, sociedades passadas, a ideia do ateísmo não existia. Sempre o homem teve a ideia de que existe Deus. Mas no tempo moderno, né, com a exaltação da ciência, e nós temos
um grande respeito pela ciência e pelos cientistas, né? A verdadeira ciência tem colaborado com o reino de Deus, né? Trazendo o estudo, a observação da natureza, que é a criação, né? Mas muitos começam a observar a natureza e querer descobrir Deus de forma natural. E Deus deixou a sua assinatura, né? Como é o caso aí de cientistas que criaram uma corrente que chama design inteligente. Se você quiser entrar na internet e ver o design inteligente, são cientistas cristãos, né? E também deístas, né? Que acreditam em Deus, que provam através da ciência os sinais da existência de Deus, né? É como se falasse assim: toda causa tem consequência. Então, se tem consequência, é porque tem causa. Então, seria uma prova da existência de Deus. Mas esse aí seria apenas um termo a abordar para atacar a mentira do ateísmo, né? E dentro do ateísmo nós temos um fôlego de mentira do ateísmo, que foi o comunismo, né? Que, inclusive, com as palavras de Lenin, disse que a religião era o ópio ou a droga que a humanidade tem. E aí trouxe, infelizmente, essa teoria que tem enganado muitas pessoas. E cabe a nós ter a palavra da verdade. E aí, o que eu recomendo a você, para poder evangelizar ateus, é conhecer ciência. Você conhecendo a ciência, você tem muito argumento científico que prova a existência de Deus, né? E aí talvez, aí fica a dica para você. Mas existem muitos países, o ateísmo é muito forte em alguns países. A Suécia, por exemplo, dos países nórdicos, né? 85% da população da Suécia são considerados ateus. Olha que absurdo. A igreja precisa de crescer na Suécia, né? Eu tenho aqui um percentual, olha essa lista. A Suécia tem 85%, o Vietnã tem 81%, a Dinamarca, 80% dos dinamarqueses, né, os antigos vikings, né, eles são ateus. A Noruega tem 72%, quer dizer, aquela parte lá do norte, né, são muitos ateus. O Japão tem 65% da população ateia. A República Tcheca, 61%. A Finlândia, 60%. A França, 54% dos franceses são ateus, principalmente por causa da Revolução Francesa, que destruiu o cristianismo dentro da França. A Coreia do Sul, apesar do avivamento que tem na Coreia do Sul, 52% hoje são ateus. Quer dizer, tem muita gente. É sem dúvida um dos grandes obras do inferno, essa doutrina, essa mentira chamada ateísmo. Apesar do comunismo ser o movimento que mais ataca a Deus e a religião, né, nós temos um outro grande perigo no mundo, que é o cristianismo morto. Porque pior, você sabia que para você fazer uma vacina, lógico que é uma técnica de vacina, tem outras, mas antigamente, quando se fazia uma vacina, você pegava a doença, ou seja, o vírus, né, e enfraquecia ele, colocava numa pessoa, para a pessoa criar os anticorpos. Então, você colocando a doença fraca dentro de alguém, cria-se anticorpos. No sentido, vamos dizer assim, alegórico, quando você coloca o cristianismo fraco dentro de uma nação, dentro de uma pessoa, a pessoa começa a ter anticorpo contra o cristianismo, porque ela recebe um cristianismo morto, um cristianismo sem vida, e aí ela começa a ser contra. É o caso de alguns desses países, que tem todos os benefícios do cristianismo, né, como a Suécia, a Finlândia, países protestantes, que foram abençoados, hoje são ricos, e por causa do quê? Das bases cristãs, e agora a maioria é ateu. Por quê? Porque o cristianismo está morto. Eu vivi na Inglaterra, e eu vi templos cristãos hoje virando pubs, e templos lindos virando mesquita, virando hotéis, porque
Porque não existe mais cristão dentro daquele templo. Tem templos que você vai hoje na Inglaterra, eu digo porque eu morei lá, mas você pode ir mesmo em outros países protestantes ali da Europa, e você vai ver templos gigantes com 20 pessoas lá dentro e todo mundo de cabeça branca, porque os jovens foram embora. Mas por quê? E nós, o que nós vamos fazer? Graças a Deus, muitos imigrantes cristãos estão indo para a Europa. Por quê? Porque, inclusive angolanos, muitos angolanos têm ido lá. E aí começamos a fazer igrejas, para poder trazer aqueles nativos de lá, europeus, que eram os que mandaram missionário para o mundo. A Inglaterra mandou missionário para o mundo e hoje ela está morrendo. Precisa de missionário. Os Estados Unidos da América precisa de missionário nos Estados Unidos. Os ateus são 749,2 milhões, segundo a estatística de 2012. 11% da população do mundo se considera ateus. É a quinta maior religião do mundo, se for considerar no número de pessoas. O ateísmo por idade, nós temos aí de 18 a 34 anos, 54% das pessoas, né, ateias são de 18 a 34 anos. De 35 a 49, 24%. De 50 a 64, ou seja, os mais velhos, são só 15%. E 65 acima são 7%. O mais interessante é que crianças não entram na estatística dos ateus, porque criança não é ateia. Criança não consegue ser ateia. É natural para a criança acreditar na existência de Deus. Ela acredita em qualquer coisa, na verdade, acredita até na existência de alguém que não existe, está do lado dela, né? Então, por quê? Porque naturalmente o homem, quando ele não tem uma influência, ele é o que ele é, né? É a criança. Ela acredita em Deus e faz coisa errada. Isso é que o ser humano é, né? Mas graças a Deus a coisa errada pode ser tratada com o novo nascimento. E acreditar em Deus continua, graças a Deus. E o interessante é como o cristianismo não evangeliza criança. Tem gente que tem igrejas que não tem trabalho com criança, não. Tem igrejas que tem um trabalho com crianças assim: vamos deixar os mais velhos ir para o culto e manda alguém cuidar das crianças. Isso é o maior erro que tem. Só 15% das missões do mundo evangelizam crianças. E nós sabemos que a maior parte de conversões no mundo, as crianças são o grupo com maior facilidade de se converter. E uma criança que é treinada no ambiente de Deus, a Bíblia diz, ela não vai se desviar. Então as igrejas tinham que fazer trabalho de fato com criança, dentro da igreja, evangelizando criança, ensinando criança a palavra de Deus. E elas vão ficar até o resto da vida seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos então o cristianismo hoje no mundo, e o cristianismo hoje precisa de alcançar, porque é o ID de Jesus. Mas e Angola? Como é que é a situação da religião dentro de Angola? Nós temos aí 56,4%, segundo uma das últimas estatísticas de 2010, nós temos 56,4% de católicos em Angola. E hoje 37% de protestantes, ou seja, 93,4% da população angolana se diz cristã. Eu pergunto, você é realmente cristão? Tem gente que é de família evangélica ou católica, mas quando você vai ver a vida dela, ela não segue Jesus. Se você perguntar para ela, se você morrer agora, para onde você vai? Ela não sabe, porque ela não tem convicção, ela não nasceu de novo. Olha o desafio que nós temos. Nós temos as religiões tradicionais com 4,4%. Você pode ver aí na tela esse percentual aí em forma de bola, e você vai ver aí que o vermelho, né, está o catolicismo e o protestantismo roxo. Olha o que sobra: religiões tradicionais 4,4%, outras religiões 1,1%,
e os sem religião, os ateus, 1% da população angolana. Só temos 1% de ateus, teoricamente, né, dentro de Angola. Mas olha que desafio nós temos de evangelização em Angola. E o islamismo, que é a religião que mais tem crescido no mundo, e inclusive dentro de Angola, né? Esse é um assunto que eu abordo, inclusive no meu livro. Se você quiser ter meu livro, ele está aparecendo aí na tela, né? Ele está no Amazon, né? Porque eu não sei se você encontra ele mais aqui nas livrarias. Tinha nas livrarias, mas não sei se tem mais. Mas no Amazon você consegue ele como e-book, né? Eu faço uma análise do crescimento do islamismo e como ele entrou, né? E como ele tem se estruturado aqui em Angola. Mas nós temos aí na faixa de uns 100 mil angolanos que se dizem convertidos ao Islã, mas muitos estão vindo do Congo, né, do Zaire. Eles entram e já são, inclusive, o oeste aí de Angola, nós vemos muitas até vilas completamente islâmicas, não tem nem igreja, só tem a mesquita. E nós, a igreja, o que nós vamos fazer? Eu tenho falado algo que o Espírito Santo me falou e eu quero falar para você isso. Se a igreja não se levantar por causa do amor, ela vai se levantar por causa da dor. Porque quando o Islã domina mais que 50% da população, por meio de meios democráticos, eles podem mudar as leis. Pense nisso. E se eles mudarem as leis, sabe o que vai acontecer? Eles vão impor a Sharia. Mas esse é um assunto um pouco mais amplo. Se você quiser saber, leia o meu livro, então veja na internet, tem muito assunto sobre isso, né? E um outro aspecto que eu queria chamar a atenção, ainda para terminar essa aula, é o sincretismo, né? Que é um câncer dentro da igreja cristã angolana, né? Quando se aceita, por exemplo, as coisas da feitiçaria ou da religião antiga dentro da igreja. Tem mulher que ainda usa aqueles pulseiros aqui, ou então aqui dentro, aquelas faixas, né, que usa aqui dentro, para poder se proteger, por causa que é tradição de família, ou então não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Por que não pode fazer? Porque minha mãe disse, porque de repente é perigoso, pode acontecer, é um mal olhado. O que é isso? Você crê em Deus, ou você crê, ou você é feiticeiro? E tem gente até que busca os feiticeiros, os quimbanguistas. Eu não sou contra raizeiro, contra buscar chás e coisas naturais, não é isso que eu estou falando. Mas quando você toma um chazinho e tem que fazer uma oferenda, tem que dar uma rodadinha, tem que fazer um ritual, isso é feitiçaria. É buscar o quê? Os poderes. Que poderes? Poderes de quê? De onde que vem o poder? Ou é de Deus ou é do inferno. A igreja precisa de ser livre do sincretismo, mas tem muito sincretismo dentro da igreja. E principalmente dentro dessa área, do ancestralismo, por exemplo, né? O animismo, que se você ainda não entendeu, você tem tempo de estudar e ver. Então, são muitos assuntos que nós poderíamos abordar, especificamente aqui de Angola, e fazer estudos até específicos, que é muito interessante acerca da feitiçaria, porque infelizmente, como eu disse, ela está ainda muito incrustada na sociedade e infelizmente até dentro da igreja. Mereceria um estudo separado, não vai ser o nosso caso, né? Por exemplo, o estudo da Quimbanda, né? Nós não vamos estudar isso, mas eu deixo aí como, porque na Logos a gente tem religiões comparadas, e aí a gente estuda caso por caso, inclusive casos específicos que estão no nosso meio, né? Grupos que até que se chamam igreja e não são igreja, né? Mas estão entre nós. Então, eu deixo esse material, né, ele vai estar escrito também, né, a minha apresentação, mas você tem em forma de fascículo, e você então vai estar analisando e talvez pesquisando, é claro, com o acompanhamento da sua liderança. E o que eu recomendo é o seguinte: não extrapole, né? Não estude aquilo que não traz benefício para você, amém? Só estude aquilo que realmente tem objetivo. Senão não vale nem a pena estudar coisas acerca de outras religiões, de seitas, de heresias. É só se tem o objetivo de ajudar pessoas. Então estamos a terminar esta quarta aula de seitas e heresias. Aqui é o professor Marco Faleiro,
Deus abençoe você e, como eu tenho o costume de dizer, você seja feliz, mas faça alguém feliz. Amém.